único momento que a gente não está em movimento. É quando a gente morre, não é verdade? Exato. Às vezes a gente fica tão preocupado de ficar com músculos nos braços, nas pernas, mas esquece do músculo mais importante, de trabalhar o nosso cérebro, nossa capacidade de sonhar, de viajar, né? Olá, tudo bem? Muito bem-vindo ao nosso podcast Entre Mentes. Quero te agradecer por estar aqui mais uma vez com a gente e quero agradecer principalmente a nossa patrocinadora Full Time, que é uma consultoria de RH. É uma empresa muito legal que faz um trabalho excelente com as pessoas, tanto se você está precisando, a sua empresa estiver precisando, entre em contato com eles que eles vão poder te ajudar. E eu faço parte desse grupo e tenho muito orgulho de fazer parte dele. E aqui conosco, o nosso convidado, o Nelson, está aqui com a gente mais uma vez e ele sempre rende papos muito legais. Então, eu trouxe ele aqui para conversar hoje sobre um tema que vai dar o que falar também. Dá um oi aí pro pessoal, Nelson. Oi, Camila. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar com vocês aqui novamente, viu? Sempre muito bom estar aqui na nossa casa, né? Exatamente. Tomar um A café. porta está sempre aberta para você, Maravilha, Nelson. joia. Então, eu quero começar com uma frase que eu vi num filme de ação. Depois, fica aqui até o final do nosso podcast, que eu vou falar no final do filme, do podcast que filme é esse, tá? E é um filme de ação que não tem nada a ver com psicologia, mas no filme ele falou essa frase: vida é movimento. Gente, essa frase me define. Eu falo tanto essa frase que já falaram para mim, Camila, você tinha que tatuar essa frase, porque é a sua cara. Então, vida é movimento, Nelson. Você tem alguma coisa que você queira falar sobre isso? O que você acha desse tema? Olha, você mais uma vez acertou na mosca na escolha dos temas, né? Inclusive, eu queria até fazer uma observação. A cada programa, a cada conversa que a gente tem, ou entre nós, ou com os convidados, ou até mesmo quando você faz solo, que é muito bom, é vida em movimento, né? Eu acho que eu não me canso de repetir que este podcast é por conta de vida em movimento. Sim. Você estipulou sonhos, você estipulou metas, você buscou, alcançou e está fazendo isso se materializar. Vida em movimento, para mim, está muito ligado a gente sair da inércia apenas do sonho. Sonhar é um primeiro passo, mas movimentar, viver e fazer acontecer, sem dúvida, é a melhor parte de tudo isso. E aí eu vou te devolver a pergunta. Onde que vida e movimento se encaixa hoje na sua vida? Nós já falamos muito do passado, né? Nas entrevistas anteriores, mas fala um pouquinho para o nosso público hoje, né? Hoje é dia 14, né? 14 de julho de 2026. Onde vida e movimento está tatuado na sua vida? Na verdade, meu olho até brilha quando eu falo sobre isso, porque tantas oportunidades já apareceram na minha vida, justamente naquele momento que eu falei, acho que hoje eu vou ficar em casa, eu vou descansar. Quer saber? Eu vou dar uma volta. E daí você vai dar uma volta, conhece uma pessoa interessante, faz um novo negócio, faz um novo amigo, por que não, né? Faz um novo parceiro de vida. E quando você se dispõe, né, a ter esse movimento, sair da inércia, você está ajudando. Mesmo aquela pessoa que muitas vezes não parece que está fazendo nada, eu só fui até o mercado e voltei. Mas se você der um bom dia para uma pessoa, se você foi gentil, se alguém for gentil com você, isso prolifera, né, o bem, faz o bem rodar mais, né? E eu sempre digo que realmente essa frase é tão importante que quando é o único momento que a gente não está em movimento, é quando a gente morre, não é verdade? Exato. Então, se você não está morto, se você está respirando, se você está com seu coraçãozinho batendo, se você está aqui vendo esse podcast, até vou falar, faça um movimento de encaminhar para uma pessoa que você acha que precisa escutar esse podcast, tá bom? Eu quero contar, por exemplo, a história de uma paciente que chegou esses dias na minha clínica e ela estava com um daqueles aparelhos para respirar, sabe? E ela não conseguia mais respirar, né? Ela tinha enfisema pulmonar. E por conta do cigarro, né? E ela me contando, né, a história dela. E eu comentei, né, de uma pessoa próxima a mim que fuma. E ela falou: ai, filha, fala para ele parar. Pelo amor de Deus, fala para ele parar. E você vê que essa pessoa, essa senhora, né, uma senhora já, ela fumou durante a vida toda.
Mas só nesse momento de dor que ela estava com essa máquina, né, para respirar, quantas pessoas ela não deve ter ajudado? Exato. Ela foi essa pessoa que levantou e ela falou, ela comentou, ela soube do efizema, ela continuou fumando, foi só realmente quando ela começou a usar o aparelho que ela parou de fato de fumar. Então ela precisou sentir na pele o drama para ela começar a falar sobre isso, né? Começar a levantar essa bandeira e falar para os jovens, né? Para as pessoas mais novas, pare de fumar, não fique como eu, não seja como eu. Então pensa que essa senhora, se ela conseguiu atingir uma pessoa, ela já fez o papel dela. Exato. E por mais que ela esteja com toda essa debilidade, esteja debilitada, tudo, ela ainda consegue fazer o bem. Enquanto tem suspiro, enquanto tem respiração dentro de você, faça o bem. E se movimente, que é esse o nosso tema de hoje, né? E eu queria saber do Nelson, se você já teve alguma oportunidade que apareceu na sua vida, justamente porque você saiu da inércia. Você pode contar pra gente? Graças a Deus, foram muitas. Foram muitas, Foram né? muitas. Nem sempre deu certo, mas eu acho que a tentativa já é o primeiro Com grande certeza. êxito, né? Bom, uma delas, eu vou começar lá no passado. Nos anos 80, quando eu estava no ensino médio, na época a gente falava colegial, eu trabalhava na feira. E eu tinha um sonho, eu queria trabalhar numa empresa, eu queria ter minha carteira assinada, enfim, eram outros tempos, outras formas de ver a vida. E eu fiquei sabendo que no determinado dia da semana iriam gerentes de marketing, diretores da McDonald's na Uhum. escola onde eu estudava, porque eles iriam recrutar algumas pessoas para trabalhar numa loja que eles iriam inaugurar. Nossa, eu não dormia. Eu De ficava, ansiedade. peraí, que dia que esses caras vão? Mas ninguém, não se dizia quando e como seria. E aí, no dia que eles iam, eu comentei com a senhora da Copa, que servia, né, a nossa merenda, os lanches. Ela falou assim: Olha, eu fiquei sabendo que vai vir um pessoal bacana aqui hoje. Naquela época se falava pessoal bacana. Uhum. Queria dizer assim, um pessoal Eu diferente. sei, Vai vir sei. um pessoal de uma empresa aqui, parece que é uma multinacional. Uma coisa assim. Pois bem, eu perdi uma aula, porque eu sumi da aula, né? Fiquei no portão da escola, porque eu queria ver a hora que esses caras chegassem. E vi a hora que eles chegaram. Eles foram para uma sala, ninguém podia entrar, e eles iriam me passar em algumas salas pontuais para perguntar quem queria. Eu consegui entrar nessa sala. Eu consegui falar com uma das pessoas. Eu dei meu nome, falei qual era a sala que eu estava, e por sorte eles falaram assim: a gente vai passar lá. Mas espera aí, já dá seus dados aqui pra gente. Uhum. Você tem interesse? Tenho. Tá saindo na frente, né? Né? E quando eles foram, eu já estava praticamente inscrito. A história ela continua. Eu participo do processo seletivo e eu tinha que entregar. Parte do processo seletivo era abrir uma conta no banco, que hoje a gente abre aqui com o celular em 2 Sim. segundos. Naquela época tinha que pegar uma condução e ir até um determinado local, era na Avenida Santo Amaro. Levar todos os Eu documentos, né? morava na cidade de Ademar, levar todos os documentos, pegar todo aquele book e entregar dentro de um prazo para ser aprovado para começar a trabalhar. Se não entregasse naquele prazo, estava eliminado. E eu devo muito, muito, muito a uma vizinha nossa, eu vou citar o nome dela, a Ana Maria. Uma pessoa que assim, ela não pensou, ela simplesmente ela pegou o carro dela, me colocou dentro, nós fomos até lá, eu abri a conta, pegou os documentos, me levou até a loja para fazer todo o processo de admissão. Muita gente não entrou, Uhum. né? Então, assim, foi um primeiro movimento. Poderia contar muitas outras, mas eu acho que esse, por que que ele é o mais importante para mim? Porque foi o grande passo que eu dei na minha vida, sabe? Eu sou de uma geração que muitas vezes, nessa idade, 14, 15 anos, as pessoas ainda não estavam trabalhando e eu queria muito trabalhar, né? Então, assim, entrar numa multinacional nessa idade, né? E aí veio os cursos, aí a continuação. Uhum. Quando eu ficava sabendo que ia ter um treinamento ou um curso de uma fritadeira, da parte elétrica, do entendimento técnico, de manutenção, eu era o primeiro. Uhum. Então, eu sempre fui uma pessoa de movimentação, eu costumo dizer assim, de antecipar. Sim.
Alguns chamam isso de ansiedade. Eu prefiro antecipar. O que que eu posso estar fazendo hoje para quando aquilo ali acontecer eu já estar preparado, Sim. né? E não esperar acontecer. Ah, quando acontecer a gente vê. Que é o que você falou no podcast anterior de procrastinar as coisas, Uhum. né? Ah, amanhã eu vejo, né? Então, Sim. eu acho que essa, para mim, sem dúvida é a mais importante, porque eu não sei que caminho eu teria seguido se não tivesse acontecido isso, sabe? E pensando que na época eu tinha apenas 14 para 15 anos. Então, aquilo ali fez uma diferença na minha vida enorme, sabe? E eu sei que muita gente acabou não indo, acabou não entrando. Muitos até queriam. Ah, eu queria, mas não sabia, sabe? Ah, eu não sabia. Não sabia, mas também não procurou saber, né? Exato, meu. Eu não sabia, mas não procurou saber e nem foi Uhum. atrás. E Sim, tá tudo bem, né? sim. A vida é isso mesmo, é movimento. Eu vou citar uns acontecimentos meus, que eu sou essa pessoa incansável, né? Onde eu tô conversando, eu tô fazendo amigos, tô fazendo network. E uma vez eu tava na fila do supermercado. E como vocês sabem, né? Eu fui podóloga antes de ser psicóloga. Aliás, ainda sou, né? E uma pessoa na minha frente, estava uma senhora conversando com a filha, provavelmente, né? Ela falou assim: Nossa, meu pé tá doendo tanto, preciso tanto de uma podóloga. E eu atrás delas na fila, saquei um cartãozinho. Toma, Presente. me procura. E é minha cliente até hoje. Então, você não pode deixar passar as oportunidades. Você ficar dentro de casa, gente, parado, ali vendo TV o tempo inteiro, rolando a barra do celular, sem fazer nada, você vai acontecer exatamente isso na sua vida, nada. Então, faça amizade, caminhe, faça exercício físico, entre numa turma de hidroginástica, de pilates, o que você quiser. Porque, assim, a academia, eu percebo, a musculação, né, por mais que ela seja importante, tá? Eu percebo que é um exercício mais solo, né? As É. pessoas vão no horário que elas podem e tal. Mas faça algo que te traga prazer, que você conheça pessoas novas. Vida é movimento. E agora eu queria contar para vocês algo que aconteceu há pouco tempo e que aconteceu comigo. Que eu fui num evento chamado Alma Talks, por conta de uma pessoa que eu sou muito fã, o Rossandro Klinge. Eu não sei quem conhece, mas se você não conhece, pode começar a segui-lo, porque ele é um cara muito bacana. E ele é uma pessoa também muito bacana, assim, pelo que eu conheço dele por trás das câmeras, né? E eu fui nesse evento e tinha Cortella, tinha Karnal, tinha bastante gente famosa, né? Mas eu fui mais para ver ele. E eu levei de presente para ele uma mandala, que eu achei que era a cara dele. Dentro da psicologia, no estudo de cores, né, o laranja ele significa ânimo, né? Significa a impulsividade, essa coisa de ir para frente. E o azul significa autocontrole. E eu percebo isso nele, então eu achei que a mandala tinha a cara dele. Só que quando a gente chegou lá, eu tinha pensado em entregar no momento de autógrafos, que geralmente tem nesses eventos do Almotalks. E quando a gente chegou lá, não teve esse momento. Eu falei, poxa, como é que eu vou fazer, né? Escrevi uma carta de punho ali mesmo, contando um pouco da minha história. E coloquei dentro do pacote e pedi para alguém da produção dele entregar para ele. E o rapaz com quem eu falei, ele falou assim: conversa com aquela moça ali. Fui, conversei com a moça, falei: você pode entregar para ele, por favor? E ela falou para mim: entrega você mesmo. Daí eu fiquei assim, né, meio assim. Daí ela, vem cá. Daí ela me levou lá para os bastidores, né, atrás do palco. Eu conversei com ele mais uma vez, já tinha conversado com ele antes. Conheci a esposa dele, que é um amor de pessoa até, a Janine. E eles adoraram o presente, ficaram super, né, assim, comovidos, né, com o presente, adoraram. E na hora eles falaram para mim: "Você quer tirar uma foto?" Só que eu tinha ido ali só realmente para entregar o presente, eu não tinha pensado, sabe, em nada assim, nem pensei que eu ia encontrar com ele. Então eu não levei meu celular. Ficou com meu marido que estava sentado no nosso lugar. E ela falou para mim: não, eu tiro a foto e te mando. E eu acreditei nela, falei, que legal, obrigada, né? Daí fizemos a foto, depois eles foram, né, seguiram o caminho deles e eu continuei conversando com essa moça. E ela realmente me passou a foto, tanto é que tá no meu Instagram para todo mundo ver. E eu descobri, conversando com ela, eu descobri que ela era assessora dele. E todo mundo sabe, já coloquei nas redes sociais que meu sonho é fazer um podcast com o Rossandro, algum dia vamos trazer ele aqui. E ela é assessora dele, então eu estou em contato com ela para ver, né, como que a gente pode fazer isso. Não sei se será em pouco tempo ou não.
Mas você vê, se eu tivesse ficado sentada no meu lugar, esperando pela oportunidade certa, pelo momento correto, nada disso teria acontecido. Mas o movimento que eu fiz de ir, de comprar o ingresso, de ver a mandala, de ir, tudo isso foi um movimento, concorda? Para chegar nesse Exato, momento. exato. E eu percebo que tem muita gente que me olha e fala assim: nossa, a Camila tem muita sorte. Não, gente. É muito movimento, é muito caminhar, é muito dar a cara a tapa também, né? Muitas vezes. Nessa questão de movimento, foi legal você ter citado. Lembra que uma vez a gente estava conversando e você falou assim para mim: ah, vamos fazer um sobre sorte? Você lembra que eu te Lembra? respondi? Uhum. Não acredito. Eu acredito em movimento, eu acredito em ação. Eu acho que talvez a palavra sorte ela possa entrar como um prêmio por você ter se movimentado, por você ter vivido aquilo, por você ter buscado. Porque quando às vezes a gente fala assim, ah, fulano teve sorte, parece que é desprezar toda uma Sim. construção, né? De você estar presente, de você buscar algo, de você querer algo, né? Então, assim, óbvio, eu respeito todos os pontos de vista, cada um tem a forma de ver a vida. Na maneira como eu tenho de ver a vida, a palavra sorte para mim ela está muito ligada a prêmio. Você foi premiado por algo que você fez. Particularmente, eu não acredito nessas mega cenas da vida. Isso daí eu acho que isso não existe. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, quando eles fazem o sorteio, eles apresentam a pessoa que ganhou. Inclusive, na TV a cabo, tem um programa que passa de sábado, me foge o nome agora, que assim, são as pessoas que ganham na loteria dos Estados Unidos, elas compram grandes casas. E foi criado um programa para mostrar, ó, a Sim. Camila ganhou X milhões, olha a casa que ela comprou, tá? Eu sei que isso gera debate, gera crítica, gera polêmica, né? Gera movimento, né? Uhum. Gera um monte de coisa. Sim. Mas eu parto do princípio assim, o resultado vem do quê? Do trabalho, da busca. Então você foi premiado e com certeza vai conseguir o podcast com ele porque você foi atrás. Então não é sorte. E vou continuar indo. E vai continuar indo. E na vida eu acho que tudo é assim, né? Você perguntou, eu vou te citar uma situação. 2017 uma pessoa que trabalhava comigo foi convidada para um programa de rádio, da Rádio Vibe Mundial. Na época era só Rádio Mundial. E essa pessoa falou assim: ah, meu, eu não tô afim de ir lá dar entrevista. Você pode ir no meu lugar? Vai fazer 10 anos isso. E a E gente tá você aí, foi. Uhum. entendeu? Então, assim, eu fui. Só um detalhe: era no dia do meu aniversário, né? Eu tinha um jantar marcado com horário. Eu tinha programado uma noite para aquele dia, tá? Eu tive que mudar, não Os desmarquei nada, só planos. tive que refazer a agenda. Isso foi tudo no dia. Foi assim, ó, às 10 horas da manhã, você topa aí, o programa é às 5:30 da tarde. Tá, mas eu vou fazer o que lá? Só Se vai. vira, só Entendi. vai, e esse só vai era um programa que virou dois, que virou três, e que agora tem quase, vai fazer 10 anos, né? Então é a oportunidade, é o que você falou, é a questão da gente se movimentar e principalmente em relação àquilo que a gente deseja, né? Sim. E a- Desculpa. Quando você falou de sorte, quando eu falei sobre fazer esse programa, na verdade eu fiz, né? É o episódio 5, se eu não me engano. Que a frase que eu comecei era: a sorte favorece os corajosos. E, na verdade, o programa Sorte não era sobre sorte, e sim esse movimento que a gente faz. Você ser corajoso, você sair da sua zona de conforto e fazer esse movimento. Agora, sobre o rádio que você falou, você já tinha isso nos seus planos? Esse convite já era algo que você queria? Ou quando você começou na rádio, você percebeu que era ali que você tinha que ficar? Você percebeu, nossa, isso faz não, muito eu sentido. tinha em mente, porque assim, é, os meus desejos, vamos dizer assim, era ser jornalista, escritor, tá? É, e talvez até uma coisa mais voltada para tudo voltado para arte e cultura. Mas a vida me levou por outros caminhos, tá? Então, a vida me deu alguns presentes porque eu desejei e fui buscar. O primeiro deles foi escrever. Então, eu escrevi para a revista RH, né, Você S.A. Depois eu escrevi para a revista Bigraf. Então eu pude escrever para alguns meios e
Fui muito premiado, fui muito elogiado, tive um retorno muito saudável, a ponto de dizer, eu ouvir assim, você tem uma escrita única. A gente sabe que foi você que escreveu. Uhum. Por isso que quando eu falo assim, eu faço crítica abertamente à inteligência artificial justamente por isso. Como que eu posso pegar pessoas que gostam do que eu escrevo, que falam, cara, isso aqui foi o Nelson que escreveu. Uhum. Essa linguagem aqui é dele. Como que eu posso pegar isso e falar, agora eu vou melhorar isso aqui? Não. É meu, é Uhum. seu. A nossa maneira de se comunicar é nossa. A IA tem que ser uma ferramenta de suporte, de apoio, e não pode ser o lado A dessa história. E o segundo era a rádio, não TV, rádio. Eu cresci ouvindo rádio, né? Fechar os olhos e ficar imaginando o jogo de futebol, fechar os olhos e ficar imaginando o cara tá contando uma história. Puta, como é que é esse negócio? E isso faz o cérebro da gente voar, crescer, né? Às vezes a gente fica tão preocupado de ficar com músculos nos braços, nas pernas, mas esquece do músculo É. mais importante, né? De trabalhar o nosso cérebro, nossa capacidade de sonhar, de viajar, né? E aí surgiu aquela coisa assim, estava nos planos, mas ainda não sabia como. Entendi. Aí, ó, seguinte, vai ser no dia do seu aniversário, tá? Num horário que você marcou um jantar, tá aqui. E deu para fazer os dois. É isso. E posso te dizer que foi uma realização, foi, é e se continuará sendo uma realização, porque foi através dessa realização, por exemplo, que eu estou aqui com você. Uhum. Traz uma experiência, traz um conhecimento, sabe? A gente poder se comunicar com pessoas que a gente não está vendo, não é para todo mundo. É verdade, né? Não é para todo mundo, porque tem pessoas que elas têm muita facilidade. Eu digo isso porque os grandes nomes da televisão, eles falam isso. O quanto é difícil. O Celso Portiolli, ele é um dos melhores comunicadores que a gente tem na televisão, mas muita gente não sabe que a vida dele começou na rádio, lá no interior. Então, quando ele foi para a televisão, ele falou é muito mais tranquilo. O contrário é mais difícil. Pessoas que fazem televisão com plateia, com público, na hora que tem que sentar aqui. E só ouvir a voz, né? Só falado, né? Exato. Né? E na rádio você está ali ao vivo. Né? Você está ali ao vivo e você tem que se comunicar imaginando o seguinte: tem alguém me ouvindo, eu estou ao vivo e vamos embora. Né? Sim. Então isso é mais uma experiência da tal vida e movimento Uhum. que vale para o resto de toda a vida. E é o que eu falo: vão atrás dos seus sonhos. Não espera cair do céu, porque nem a chuva cai do céu. Eu quero até dar uma dica pro pessoal. Eu também escrevi um livro, né, junto com a faculdade, e vou escrever o próximo agora também esse ano. Eu quero até dar uma dica pro pessoal, porque muita gente fala assim: ah, eu não sei falar, ah, eu não sei escrever. Começa. Por esses dias eu tive um summit da faculdade com pessoas tops da área da psicologia que fazem esse conjunto com a psicologia com a inteligência artificial, né? Como que uma coisa impacta na outra, né? E teve um rapaz que eu acho que de tudo que foi falado, o que mais me chamou a atenção foi isso. Ele é um professor e ele falou que ele percebe nitidamente quando trazem um trabalho para ele e ele vê que quem escreveu foi a inteligência artificial, foi o chat, né? E ele fala assim que ele chega, né, para o aluno e fala assim, então, isso daqui foi escrito pelo chat. E o aluno fala, não, imagina, não foi, fui eu que escrevi. Ele, então, se foi você, tá bem ruim, né? Tá bem ruinzinho. Você consegue fazer melhor que isso? Eu achei isso tão interessante, porque se a gente tenta escrever um texto pelo chat, você percebe nitidamente que ele tem um padrão, né? Ele é uma Exato. lógica, né? Isso. Um mais é Não mais. tem vida. Não tem vida. E eu sempre achei que o chat, o chat GPT, né? Esse tipo de chat de inteligência artificial, fossem um bajulador, né? Então ele sempre vai falar o que você quer escutar. Eu sempre achei que fosse isso. E na verdade lá nesse summit eles explicaram que o chat ele é tipo um completador de frases. Ele é um completador de palavras. Então tem algumas palavras que dentro de uma probabilidade a próxima a ser citada é X, vamos supor. Então ele vai juntar essa palavra com a outra, faça sentido ou não. Porque a probabilidade maior é de ter essa próxima palavra.
É tudo um raciocínio lógico, logicamente gigantesco, né? E é por isso que ele dá tanto ruim. Às vezes você pergunta uma coisa básica para ele, ele responde uma coisa totalmente diferente. Por quê? Porque a probabilidade da resposta ser aquela era maior. Por que que quando a conversa é ótima, ela passa tão rápido, né? O tempo está acabando e eu queria deixar só um recado, gente. Independente da crença de cada um, eu acho que nós temos algo que não dá para a gente lutar, brigar contra algumas lógicas. Nós somos únicos. Nós temos um corpo, uma alma, um espírito. Nós temos um DNA único. Nós temos uma única digital. Pessoas que estão ouvindo a gente, não abram mão de serem vocês. Escrevam a sua própria história. Sim. Porque só vai existir uma Camila Máximo, só vai existir um Nelson Alves dos Santos, só vai existir um Varela, só vai existir um Silvio Santos, só vai existir cada unidade de pessoa. Então, não perde tempo, sabe, terceirizando quem você é. Exatamente. Não perde tempo. Eu acho assim, existem ferramentas importantes que podem nos auxiliar. Mas eu parto de um outro princípio, eu vou dar um exemplo bem simples. Se a gente se alimentasse corretamente, não precisava de remédio nem de suplemento. É verdade. Então, se a gente usar corretamente o nosso cérebro, aliado ao nosso coração e à nossa alma, a gente não precisa de mais nada, porque Deus já deu tudo pra gente. E muitas vezes a gente abre mão de ter uma vida em movimento, a gente abre mão de ser exatamente quem a gente é, ou por medo, sabe? Ou por receio de críticas, Sim. que a gente falou no No episódio programa. anterior. A coisa mais saborosa que tem na vida é quando você senta à noite no seu sofá, que você vai ter aquele momento de descanso e que você fala assim, estou com a minha consciência tranquila. Olha, se tiver alguém que goste de mim, eu estou feliz, mas o mais importante é que eu estou bem comigo mesmo, porque eu estou vivendo a vida que eu escolhi. E a vida que a gente escolhe é ser a gente. Simplesmente ser a gente. Não entrar em modismos, que a gente falou recentemente sobre a questão do TDAH, sabe? Tem pessoas que embarcam em cada uma que você não entende, né? É verdade. Então, Camila, muito obrigado por esse convite. Espero que a gente em breve volte a estar juntos. Mais uma vez, parabéns pelo seu podcast. Você tem feito um trabalho sensacional, só está agregando. E, ó, pessoal, compartilha, né? É isso aí. Comenta com o teu vizinho, que eles vão adorar. Obrigado. Muito obrigada pela sua audiência e, como prometido, eu vou falar de onde eu tirei essa frase. Essa frase foi dita pelo filósofo Brad Pitt. Foi ele mesmo, gente. No Guerra Mundial Z. É um filme de zumbi. E mesmo assim a gente tira lições, tá vendo? Sim. E é isso. Vida é movimento. Muito obrigada pela audiência. Compartilha, comenta, encaminha para quem você acha que faz sentido. E muito obrigada ao nosso patrocinadora Full Time. Até a próxima. Tchau.